Meu nome é Gidebel Okafor, nascido em Suka, uma região do estado de Nogi, na Nigéria. Durante 14 longos anos, atuei como especialista em ataques matinais dentro de uma poderosa organização de práticas ocultas. Minha função era clara e devastadora: atingir cristãos nas primeiras horas do dia, antes que saíssem de casa, quando suas defesas espirituais ainda estavam frágeis. Eu arruinava casamentos antes mesmo do café da manhã. Espalhava confusão antes que as pessoas seguissem para o trabalho. Lançava maldições antes que as crianças fossem para a escola. Mas Jesus Cristo me libertou, e hoje revelo os segredos do reino das trevas. Neste relato, vou compartilhar 3 ações essenciais que você deve realizar todas as manhãs, antes de sair de casa. Essas 3 práticas tornavam certos cristãos completamente inatingíveis para nossas missões matinais. Vou contar algo que as forças das trevas não querem que você descubra. Se você tem enfrentado situações como acordar bem, mas ver tudo desmoronar ao meio-dia, brigas inesperadas, notícias ruins repentinas, sonhos que não se realizam, oportunidades que desaparecem, preste muita atenção. Esses são sinais de que algo está interferindo no seu dia desde o início. Nós, do reino das trevas, agíamos assim: enviávamos espíritos para interromper, para distrair, para fazer o despertador falhar. Provocávamos choro nas crianças logo cedo, tudo para impedir que a pessoa fizesse suas declarações de fé. Mas havia uma mulher que não desistia. Dia após dia, semana após semana, mês após mês, durante 3 anos, ela nunca deixou de cumprir seu ritual matinal. Mesmo quando tentávamos de tudo, barulhos, distrações, filhos acordando assustados, ela apenas pausava, resolvia o que precisava e voltava a declarar suas palavras de proteção. Só saía daquele momento quando terminava. Era como se ela soubesse exatamente o que estava fazendo. A líder da nossa organização ficou em silêncio por um longo tempo. Por fim, disse algo que nunca esqueci. Repetição das palavras não era um mero hábito, mas uma estratégia deliberada. Cada sílaba pronunciada com firmeza funcionava como um prego cravado em uma tábua espiritual, reforçando uma estrutura invisível ao redor dela. O indig inicial, por exemplo, não era apenas uma negação em tagalo, era um escudo verbal contra influências negativas, uma forma de dizer não passará antes mesmo que qualquer ameaça se aproximasse. A repetição, longe de ser vazia, multiplicava o efeito. Quanto mais vezes ela dizia, mais densa se tornava a barreira. Em seguida, vinha o Yunga, um termo que, em algumas tradições orais, está ligado à ideia de movimento ascendente, de elevação. Não era coincidência que ela o repetisse exatamente 38 vezes, um número que, em certos círculos de estudo espiritual, representa a plenitude da proteção divina. Era como se, com cada Yunga, ela estivesse tecendo uma rede invisível, erguendo uma muralha que só se tornava visível para quem soubesse enxergar além do óbvio. O Givonio que se seguia carregava outro peso. Em algumas línguas bantu, a raiz da palavra remete à ideia de raiz ou fundamento. Ao pronunciá-lo, ela não estava apenas afirmando algo, mas ancorando sua proteção em algo maior, como quem crava uma estaca no chão para firmar uma tenda. O Itacas vinha em seguida, e aqui a coisa ficava ainda mais interessante. Em grego antigo, tacos significa ordem ou disposição. Ao repetir Itacas, ela estava, na verdade, impondo uma ordem ao caos, reorganizando o espaço espiritual ao seu redor. Era como se dissesse: aqui, as coisas funcionam segundo a minha palavra. E então, abruptamente, ela mudava para o inglês. Tobana Sprint Today, o Yud Sei, do Not Waste Your Energy on Him. A quebra de idioma não era acidental. Era um lembrete de que as forças espirituais não respeitam fronteiras linguísticas, e que, às vezes, a melhor defesa é uma declaração direta, sem rodeios. Tobana, como ela explicou mais tarde, era um nome simbólico para qualquer obstáculo ou pessoa que tentasse desviá-la de seu propósito. Ortobana Sleptin Atankinau era uma forma de neutralizar a influência de alguém que, no passado, havia sido uma pedra no caminho. A frase não fazia sentido literal, mas funcionava como um código. Ao declará-la, ela estava, na prática, dizendo que aquele problema já não tinha poder sobre ela.
E quando Tobana finalmente percebeu o padrão, que seus dias ruins coincidiam com as manhãs em que ele negligenciava suas próprias declarações, a lição ficou clara: a consistência não era opcional. Era uma questão de sobrevivência espiritual. A líder então nos ensinou a estrutura prática das declarações matinais, dividindo-as em 3 categorias essenciais. A primeira era a identidade. Não bastava saber que éramos filhos de Deus, era preciso dizer em voz alta: "E a child of God." E em Redeemed by the blood of Jesus. E em Seated with Christ in heavenly places. Cada frase era um lembrete ativo de quem éramos em Cristo, uma forma de reprogramar a mente para operar a partir dessa verdade, e não das mentiras que o inimigo sussurra. A segunda categoria era a cobertura. "I covered by the blood of Jesus from the top of my head to the soles of my feet." Não era uma metáfora bonita, mas uma realidade espiritual. O sangue de Cristo não era apenas um símbolo de redenção, era um campo de força. E a terceira, a bênção sobre o dia: "This day is blessed. Every meeting e attending is blessed." Não era um desejo, mas uma proclamação. Ao declarar, ela não estava pedindo que o dia fosse bom, mas ordenando que ele fosse. As repetições que vinham depois, o Stijana, Mazikava, Yashimu e Ungamga, não eram aleatórias. Cada uma delas carregava um propósito específico. O Kijana, por exemplo, em algumas tradições africanas, está ligado à ideia de fogo purificador. Ao dizê-lo, ela estava, na verdade, acendendo uma chama espiritual que queimava impurezas antes mesmo que elas se aproximassem. O Mazikava remetia à ideia de escudo em línguas da África Central, enquanto Iungamga era uma variação do Iunga inicial, mas com um sufixo que indicava pluralidade, como se ela estivesse estendendo a proteção não apenas a si mesma, mas a todos ao seu redor. E então, como um ponto final, vinha o Kavanabita. Em algumas culturas indígenas das Filipinas, essa expressão está associada à ideia de fim de ciclo ou conclusão. Era como se, após percorrer todas as camadas de proteção, ela estivesse selando o ritual, dizendo: "Está feito. Nada mais precisa ser adicionado." Não era um pedido, mas uma afirmação. E era exatamente isso que tornava o ritual tão poderoso: não dependia de fé cega, mas de ação deliberada. Ela não estava esperando que Deus agisse por ela, estava cooperando com ele, usando as ferramentas que ele mesmo havia dado. E então veio a pergunta que mudaria tudo: "Adara, por que você acha que o óleo na porta deveria funcionar?" Ela hesitou, como se nunca tivesse parado para pensar nisso. O pastor não estava questionando a fé dela, mas a intenção por trás do gesto. Não era o óleo em si que protegia, era o que ele representava. Uma porta ungida não era um escudo mágico, mas um lembrete: "Aqui, eu escolho confiar. Aqui, eu me preparo. Aqui, eu não estou sozinha." Adara percebeu, então, que havia confundido ritual com superstição. O óleo não era um amuleto, mas um símbolo de algo maior, uma aliança. E a aliança exige reciprocidade. Não bastava passar o óleo e esperar que os problemas desaparecessem, era preciso agir como quem acredita que não está desamparada. Se o inimigo atacava seu negócio, ela precisava lutar por ele. Se roubavam seu dinheiro, ela precisava buscar justiça. Se as pessoas se afastavam, ela precisava entender por quê. O pastor lhe disse algo simples, mas que ecoou como um chamado: Deus não nos dá ferramentas para ficarmos parados. Ele nos dá ferramentas para caminharmos. E foi assim que Adara entendeu a diferença entre repetir palavras e viver uma oração. Entre tocar uma porta e bater nela. Entre esperar um milagre e ser parte dele. Os meses seguintes não foram fáceis. Ela reconquistou clientes um a um, não com promessas vazias, mas com trabalho honesto. Refez parcerias, não com confiança cega, mas com contratos claros. E, acima de tudo, passou a ungir a porta não como um ritual automático, mas como um ato de entrega: Senhor, eu faço a minha parte. Ajuda-me a fazer o resto. Não era mais um gesto de medo, mas de parceria. E, dessa vez, o óleo não estava sozinho. Havia mãos, pés e uma vontade que, finalmente, sabia o que estava fazendo. Mas os ventos da inveja não paravam de soprar.
Os supervisores, cegos pela preferência que nutriam por ele, tentavam de todas as formas enredá-lo em acusações de corrupção. No entanto, cada investigação que se abria apenas confirmava o que já se sabia: sua integridade era inabalável. Até mesmo uma das feiticeiras daquele escritório, exausta e frustrada, procurou nossa reunião de oração durante a pandemia. Com a voz carregada de incredulidade, ela confessou: eu trabalho a 3 mesas de distância dele. Todos os dias, lanço ataques espirituais, mas é como se nada o alcançasse. Vocês andam por aquele lugar como se ele estivesse cercado por um muro de fogo. Meus espíritos não conseguem se aproximar. E havia uma razão para isso. Quando participamos da ceia do Senhor com fé, algo profundo acontece no mundo espiritual. Primeiro, renovamos nosso pacto com Deus. A comunhão não é apenas um ritual, é uma refeição de aliança. Cada vez que tomamos o pão e o vinho, estamos declarando: Senhor, estou em aliança contigo. Pertenço a ti. Tuas promessas são minhas. Esse ato fortalece nossa posição legal no reino espiritual, como um escudo que nos protege e nos mantém debaixo da cobertura divina. Em segundo lugar, aplicamos o sangue de Jesus sobre nós. O vinho, ou o suco, dependendo da tradição, representa seu sangue derramado. Quando bebemos com fé, estamos, na verdade, cobrindo nossos órgãos, nossa corrente sanguínea, nossas próprias células com a proteção espiritual desse sangue. E onde o sangue de Cristo está, a doença não pode permanecer. É como um selo de imunidade espiritual, uma barreira que impede que o mal se estabeleça. Mas havia mais. Em uma família vizinha, a perseguição tomava contornos ainda mais sombrios. Eles queriam uma mulher morta, não por ódio pessoal, mas por interesse. Seu objetivo? Que outra tomasse seu lugar ao lado do marido, herdando não apenas o casamento, mas também suas propriedades. E, como se não bastasse, a trama envolvia algo ainda mais cruel: a própria família dela estava por trás da conspiração. Deixe-me contar, disse alguém em tom grave, o que eles planejavam fazer, o que fizeram contra ela. Nos primeiros 5 anos de casamento, provocaram 3 abortos espontâneos. Cada vez que engravidava, algo acontecia. Ela tinha sonhos estranhos, sentia dores no ventre, e então perdia o bebê. A sogra liderava o Coven, um grupo de pessoas unidas por um propósito oculto, e havia decidido que mamãe Nkechi jamais teria filhos naquela família. Mas ela resistiu. Depois de anos de oração, jejum e batalha espiritual, conseguiu dar à luz 2 crianças. Ainda assim, os ataques não cessaram. Agora, voltavam-se contra sua saúde. Doenças misteriosas a afligiam, aquelas que os médicos não conseguiam diagnosticar. Febres que apareciam e sumiam sem explicação, dores que migravam pelo corpo como se algo invisível a rasgasse por dentro. Os sintomas eram tão persistentes que pareciam ter vida própria, como se mãos ocultas apertassem seus órgãos, sugassem suas forças. Ela acordava exausta, mesmo após noites inteiras de sono, e sentia o peso de uma presença que não podia nomear. Mas mamãe Nkechi não se rendeu. Aprendeu a reconhecer os sinais. Quando os sonhos se tornavam pesadelos recorrentes, quando a fraqueza dominava sem motivo, ela sabia: era hora de revidar. Não com armas comuns, mas com as que só o céu podia fornecer. Reunia-se com outras mulheres de fé, aquelas que entendiam o que era lutar contra forças que não se viam, mas se sentiam. Juntas, declaravam palavras de poder, ungiam portas e janelas, cobriam os filhos com o sangue simbólico do sacrifício que já havia sido feito. E foi assim que, em uma manhã, enquanto o neto se preparava para o exame de admissão à universidade, o Coven tentou um novo ataque. Como não conseguiam atingi-lo diretamente, usaram a avó como ponte. Enviaram espíritos de confusão para o local da prova, de esquecimento para fazê-lo perder o raciocínio, de medo para paralisá-lo diante da folha em branco. Mas mamãe Nkechi já havia antecipado o movimento. Na noite anterior, ungir os pés do neto, declarar a proteção sobre sua mente e amarrar a toda a obra maligna em nome de um poder maior. No dia da prova, o jovem escreveu cada resposta com clareza, como se as palavras fluíssem por si mesmas. Quando saiu da sala, não havia sinal de cansaço ou dúvida em seu rosto.
Apenas a certeza de que algo, ou alguém, o havia guardado. E assim, mais uma vez, o plano do Coven falhara. Mas eles não desistiriam. Nunca desistiam. Porque, para eles, a batalha não era apenas contra uma mulher. Era contra tudo o que ela representava: resistência, fé e a vitória de quem se recusa a ser vítima. Ao cruzar a soleira da porta, a primeira coisa que deve fazer é estabelecer um momento de comunhão à sua mesa, antes mesmo de começar o dia. Não se trata de um ritual vazio, mas de um ato deliberado de resistência. Se você fizer isso com constância, não quando se sentir inspirado, não quando sobrar tempo, mas todos os dias, sem exceção, eu lhe garanto, com base em 14 anos de batalha espiritual travada dentro e fora dos muros, o inimigo acabará por desistir de você. Ele redirecionará as suas forças. Procurará alvos mais fáceis, porque você deixará de ser um esforço que vale a pena. Se tornará intocável. Agora, quero orar com você. Não é apenas uma oração de concordância, mas um decreto. Cada palavra proferida aqui é uma arma afiada contra as estratégias do Coven. Que a proteção se estenda sobre cada manhã, sobre cada instante em que você se levanta para declarar sua identidade em Cristo. Que nenhum espírito de pressa, de esquecimento ou de negligência tenha poder sobre você. Que a disciplina se torne tão natural quanto respirar, e que a consistência seja a marca do seu novo caminho. Pai, eu me coloco diante do Senhor em nome de cada pessoa que ouve estas palavras. Ative nelas, hoje mesmo, estas 3 práticas. Não amanhã, não quando se sentirem prontas, mas na primeira hora do próximo dia que amanhecer. Que a declaração verbal de quem são em ti seja a primeira voz a ecoar em seus lábios. Que o óleo ungido seja a primeira coisa a tocar suas mãos. Que a comunhão à mesa seja o primeiro alimento de suas almas. E que nenhum ataque consiga roubar-lhes esse tempo sagrado. Eu amarro, em nome de Jesus, todo espírito designado para distraí-las pela manhã. Vocês não terão sucesso. Não farão com que pulem a declaração. Não farão com que esqueçam o óleo. Não farão com que negligenciem a comunhão. Esta é uma contraofensiva espiritual, e ela começa agora. Proteja, Senhor, a primeira semana de prática de cada uma delas. Quando falharem, porque falharão, ajude-as a recomeçar no dia seguinte, sem condenação. Que a graça seja maior que o erro, e que a perseverança vença o desânimo. E se esta mensagem tocou seu coração, se algo aqui fez sentido pela primeira vez, eu lhe peço, compartilhe. Há tantos crentes que saem de casa desprotegidos, sem entender por que seus dias desmoronam. Eles não percebem que o inimigo já os espera na primeira esquina, pronto para minar sua paz, sua saúde, suas relações. Mas você, agora, sabe. E saber é o primeiro passo para não ser mais uma vítima. A batalha é real, mas a vitória já está garantida. Basta que você se posicione. Estamos construindo um exército de crentes que não apenas reconhecem as estratégias do inimigo, mas que sabem exatamente como derrotá-lo. Porque o reino das trevas aposta na sua distração. Eles contam com você saindo de casa sem a armadura espiritual, sem a oração que protege, sem a palavra que fortalece. Eles confiam na sua pressa, na sua exaustão, na sua falta de atenção, e é justamente aí que você pode frustrar seus planos. Amanhã, quando o sol nascer, não permita que a rotina o pegue desprevenido. Antes de dar o primeiro passo fora de casa, antes mesmo de abrir os olhos para o novo dia, cubra-se. Vista a couraça da fé, tome o escudo da verdade e empunhe a espada do Espírito. Não é um ritual vazio, é uma declaração de guerra. É você dizendo ao inimigo: hoje, eu não serei presa fácil. Hoje, eu estou preparado. E essa preparação não é só para você. Cada crente que se levanta protegido enfraquece as fileiras do adversário. Cada oração proferida com convicção, cada versículo meditado com fé, cada ato de resistência ao mal é um golpe certeiro contra as forças das trevas. Você não está sozinho nessa batalha. Há um exército inteiro marchando ao seu lado, e juntos, somos invencíveis. Mas lembre-se, o inimigo não desiste. Ele vai tentar de novo, amanhã, depois de amanhã, em dias de cansaço ou de alegria excessiva. Ele vai atacar quando você menos esperar,
Por isso, a vigilância deve ser constante. Não é uma batalha de um dia, mas de uma vida inteira. E é justamente por isso que a vitória não depende de força humana, mas da dependência de Deus. Então, quando a tentação vier disfarçada de oportunidade, quando a dúvida sussurrar em seu ouvido, quando o medo tentar paralisá-lo, respire fundo e lembre-se: você já sabe como o inimigo opera. Você já tem as armas. E, acima de tudo, você tem o Deus que nunca perde uma guerra. Basta não baixar a guarda. Basta não desistir. Basta permanecer firme, porque a vitória já é sua.